O que testemunhamos nos últimos dias no sul do Brasil não foi um desastre, foi um prenúncio. O céu se rasgou sobre o Paraná e o que desceu não foi apenas chuva, foi a fúria de múltiplos tornados, um fenômeno que meteorologistas admitem ter sido formados com uma simultaneidade assustadora. Estamos falando de ventos confirmados de 330 quilômetros por hora. Para colocar em perspectiva, isso é mais forte que um furacão de categoria 5. O resultado foi a obliteração de 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, uma devastação que se assemelha a uma zona de guerra. O saldo de mortos, que já chega a 8, e os mais de 700 feridos, são apenas o começo da contagem. Enquanto as equipes de resgate ainda vasculham os escombros, o sistema que gerou esse horror, um ciclone extratropical anormalmente potente, varreu sua cauda de destruição por outros estados, colocando São Paulo e Mato Grosso do Sul em alerta máximo com ventos de mais de 110 quilômetros por hora. O que se pensava ser o fim de um pesadelo é agora confirmado pelos piores cenários das agências de meteorologia como apenas o primeiro ato. A calmaria das últimas horas não é paz, é preparação. A atmosfera sobre o continente é um barril de pólvora prestes a explodir novamente, e os novos mapas de previsão não são preocupantes, são aterradores. O Brasil está, neste exato momento, na mira de um novo sistema meteorológico de proporções catastróficas. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e a Defesa Civil não estão mais emitindo avisos, estão soando o alarme de perigo e risco muito alto. O que está se formando e avançando agora, nesta terça-feira, é uma nova frente fria com um potencial destrutivo que se alimenta da instabilidade deixada pelo ciclone anterior. O solo, já encharcado pela tragédia da última semana, não tem capacidade de absorver mais nada. Os modelos de previsão mais pessimistas, aqueles que geralmente são vistos como exageros, estão se tornando o consenso. Estamos olhando para volumes de chuva que podem ultrapassar 200 milímetros em menos de 48 horas, especificamente mirando o sudeste. 200 milímetros de água em 2 dias significa o colapso imediato de encostas, enchentes relâmpago que carregam carros e destroem casas, e o isolamento de cidades inteiras. Os alertas de perigo do INMET são explícitos. Ventos de até 100 km por hora acompanhando esta chuva, o que significa risco iminente de corte de energia elétrica generalizado, queda de árvores em larga escala e descargas elétricas mortais. Não se trata mais de se vai acontecer, mas quando, nas próximas horas. A Defesa Civil já classifica o cenário como severo, com risco muito alto de vendavais e, o pior, granizo. As supercélulas, o mesmo tipo de formação de tempestade que gerou os tornados mortais no Paraná, estão novamente no radar. A combinação de fatores é a pior possível. Umidade amazônica sendo sugada para o sul, encontrando essa nova frente fria vinda do oceano. Tudo isso potencializado por águas mais quentes que o normal. O que está em jogo não é uma chuva de verão. É um evento climático extremo que se desenrola sobre a cabeça de milhões de brasileiros que, neste momento, podem estar olhando para um céu nublado, sem entender a dimensão do que se aproxima. As autoridades pedem que a população evite áreas de risco, mas a verdade é que, com a força do que está previsto, as áreas de risco estão se expandindo a cada minuto. O que vimos em Rio Bonito do Iguaçu foi a prova de que o impensável agora é possível, e o que está nos mapas de previsão para as próximas 72 horas tem potencial para ser ainda pior, atingindo áreas densamente povoadas com uma fúria que o Brasil moderno jamais testemunhou. A hora de se preparar já passou. Agora é a hora de temer pelo que virá. O epicentro da nova catástrofe iminente já tem nome: Sudeste. O que se desenha para São Paulo e Rio de Janeiro nas próximas horas é um cenário de paralisia total. Os modelos europeus, conhecidos por sua precisão cirúrgicas, estão pintando um quadro apocalíptico de chuva extrema. A mancha vermelha e roxa que cobre o litoral paulista e sobe pela Serra do Mar em direção ao sul de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro
indica volumes pluviométricos que desafiam a infraestrutura de qualquer metrópole. Estamos falando da possibilidade real de deslizamentos em massa em áreas como a Baixada Santista, litoral norte de SP e as regiões serranas do Rio, locais que já possuem cicatrizes de tragédias passadas e que agora enfrentam um inimigo ainda mais potente. O alerta laranja emitido é apenas uma formalidade técnica. O que os meteorologistas discutem em fóruns fechados é o risco roxo, o nível máximo, onde o colapso é esperado. A nova frente fria não está apenas passando, ela está estacionando. Ela formará o que é conhecido como ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, um verdadeiro rio voador de umidade que descarregará água sem parar por dias nos mesmos lugares. Imagine o caos. A chuva que está por vir não é a chuva que conhecemos. É uma precipitação violenta, acompanhada de rajadas de vento que podem facilmente passar dos 90 km/h em áreas urbanas densas. Isso significa janelas estourando, semáforos arrancados e o temido efeito palito em Árvicas, onde elas caem em sequência, bloqueando vias cruciais. A energia elétrica será o primeiro sistema a falhar. O INMET alerta para o risco de corte generalizado, o que mergulharia milhões no escuro exatamente no momento de maior necessidade. Hospitais dependerão de geradores, comunicações serão cortadas e o granizo. As previsões mais sombrias apontam para tempestades de granizo severo, com pedras de gelo de tamanho suficiente para destruir telhados, amassar carros e causar ferimentos graves. Esta não é uma especulação distante. É o cenário mais provável quando se tem uma atmosfera tão instável e energizada quanto a que está sobre o Brasil agora. A Defesa Civil já está em desespero, enviando SMS em massa pedindo que as pessoas saiam de áreas de risco, mas a velocidade com que o evento se aproxima é maior que a capacidade de evacuação. O que torna esta situação exponencialmente mais perigosa é o que aconteceu na semana passada. O solo do Sudeste, especialmente em São Paulo, já recebeu chuvas torrenciais. Ele está saturado, como uma esponja que não consegue absorver mais uma gota sequer. Qualquer chuva agora, mesmo que moderada, já seria um problema. Mas o que está vindo não é moderado, é um dilúvio. Os rios que cortam as capitais, como o Tietê e o Pinheiros em São Paulo, e os rios da Baixada Fluminense, estão com seus níveis perigosamente altos. A próxima onda de chuva não causará apenas pontos de alagamento. Ela causará o transbordamento generalizado, transformando avenidas em corredeiras mortais. O que os tornados fizeram com o Rio Bonito do Iguaçu em minutos, esta chuva fará com as metrópoles do Sudeste em horas. Um desastre de proporções históricas. O alerta não é mais preventivo, é um aviso de última hora para um impacto que já começou e que ganhará uma força inimaginável ao anoitecer. O silêncio que precede a tempestade nunca foi tão ensurdecedor, e o que está por vir mudará a paisagem de cidades inteiras. O Brasil está oficialmente sob ataque de um evento climático extremo cuja escala total só será conhecida quando os primeiros raios de sol tentarem atravessar a densa cortina de nuvens do desastre. E o horror não se limitará ao Sudeste. O que os modelos de previsão estão mostrando agora é um pesadelo logístico e humanitário de escala continental. Enquanto o Sudeste se prepara para o dilúvio, o Sul do Brasil, ainda de joelhos, será atingido novamente. A mesma frente fria que trará o apocalipse para São Paulo e Rio de Janeiro está arrastando sua cauda gelada e mortal sobre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O solo em Rio Bonito do Iguaçu, ainda coberto de escombros e encharcado pela tragédia dos tornados, não tem a menor capacidade de absorver 1 milímetro de água. A nova previsão para a região sul é de chuva persistente e volumosa, o que, em termos práticos, significa que os rios que já transbordaram vão subir a níveis jamais registrados. As operações de resgate das vítimas dos tornados terão que ser interrompidas. Cidades inteiras que mal começaram a entender a destruição que sofreram serão novamente isoladas,
desta vez por uma inundação avassaladora. O que está se formando não são duas tempestades separadas, é um único sistema monstruoso, um evento de extinção meteorológica que está atacando o Brasil em duas frentes. O pânico real, no entanto, deve se instalar nas próximas horas, quando a noite cair. É durante a escuridão que o verdadeiro terror começará. O INMET e agências internacionais estão monitorando uma queda de pressão explosiva no oceano, bem na costa do Sudeste. Isso é o combustível para o que os meteorologistas chamam de bomba ciclônica, um sistema que se intensifica com uma velocidade aterradora, muito mais rápido do que os modelos podem prever com precisão. Isso significa que os ventos de 100 km por hora previstos são, na verdade, a estimativa conservadora. O cenário mais pessimista, e agora o mais provável, fala em rajadas superiores a 120 km por hora, em áreas costeiras e metropolitanas. Isso não é vento, é um furacão. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, isso significa o colapso estrutural de prédios, vidraças explodindo em arranha-céus e o arremesso de detritos que transformarão as ruas em zonas de morte. A infraestrutura de energia, já sobrecarregada, não irá aguentar. Não será um corte de energia, será um blackout total e prolongado, mergulhando dezenas de milhões na escuridão absoluta no exato momento em que a água começar a subir. Estamos olhando para a tempestade perfeita. A maré estará alta quando a chuva mais intensa e os ventos mais fortes chegarem, provocando uma ressaca ciclônica devastadora. O oceano será empurrado para dentro do continente. Áreas litorâneas, como a Baixada Santista e a Baixada Fluminense, serão inundadas não apenas pela chuva que cai do céu, mas pelo mar que se recusa a recuar. A água salgada invadirá as ruas, contaminando os sistemas de água potável e tornando a evacuação impossível. O que estamos prestes a testemunhar não é um desastre natural, é o colapso da civilização em áreas densamente povoadas. Os serviços de emergência serão inúteis, pois eles mesmos estarão ilhados ou destruídos. As mensagens de perigo máximo que piscam nos celulares agora são o último adeus da normalidade. O que os sobreviventes verão pela manhã não será suas cidades, mas um pântano de destruição sob um céu que continua a desabar. O que aconteceu no Paraná foi um aviso. O que começa esta noite é a sentença. O Brasil está, neste momento, entrando em suas horas mais sombrias, e o pior ainda está por vir.